Pode ser, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós vamos para mais um estudo do livro de Provérbios. Amém, irmãos? Vamos estudar hoje o capítulo de número 2 de Provérbios. Peço que os irmãos se preparem desde já, né, para nós darmos início ao estudo da palavra, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós vamos dividir esse estudo de Provérbios, né, do capítulo 2, em três partes, né? A primeira parte dos versos de 1 a 5, a segunda parte dos versículos de 6 a 9 e a terceira parte dos versículos de 10 a 22. Né? Então, todo o capítulo 2 é a sabedoria falando. Né? Esse capítulo ele nos mostra o resultado daquele que busca a sabedoria. Né? Os irmãos já sabem, né, que no livro de Provérbios a sabedoria ela é personificada. Né? Então, a gente vai ver em todo o decorrer do livro de Provérbios a sabedoria sendo personificada. Né? E aqui no capítulo 2 é a sabedoria falando, né, mostrando para a gente o resultado daquele que busca sabedoria, né? Aí quando a gente olha lá no capítulo 1, né, no versículo 23, né, a gente vai ver que a sabedoria ela está disponível, né? Versículo 1, 23, capítulo 1, versículo 23 diz assim: Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras, né? Então esse capítulo, irmãos, o capítulo 1, ele coloca a sabedoria ela está à disposição das pessoas, né? Mas nesse capítulo 2 vai nos mostrar que a sabedoria, embora esteja à disposição de todas as pessoas, ela precisa, é preciso que a pessoa busque a sabedoria. É preciso que haja interesse, que haja dedicação da pessoa que quer a sabedoria. Então a sabedoria ela precisa ser procurada como a prata e o tesouro escondido, né? Então, o conteúdo encontrado em Provérbios 2 é a continuação do capítulo anterior, né? No capítulo 1, nós vemos o propósito do livro, né? O clamor feito pela própria sabedoria, né? Agora vai nos mostrar o valor dessa sabedoria, né? E como que ela é eficiente para poder nortear toda a nossa conduta. Então, a primeira parte, né, que vai dos versículos 1 a 5, né, mostra que a sabedoria ela deve ser conquistada de todo o coração, né? Então ela requer pesquisa diligente. E aqui vai mostrar o que? A figura de um filho sendo aluno do seu pai. Vamos ver aqui Provérbios 2, versículo 1, que diz: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Então essa expressão filho meu, irmãos, ela aparece diversas vezes, né, no livro de Provérbios, né? Filho meu, né? Ou seja, é a expressão usada por Salomão repetidamente, né, até o capítulo 7 do livro de Provérbios. Lembramos, né, que o livro de Provérbios ele registra o conselho sábio de um pai amoroso para a família. Então o versículo, a gente percebe, irmãos, que o versículo ele não termina com um ponto final. Ou seja, é um longo discurso de um pai para o seu filho. O conteúdo de todo o capítulo é uma longa frase, que para facilitar a leitura, né, ela foi dividida em várias frases, né? E fala que nós devemos o quê? Entesourar a palavra de Deus em nossa mente. Lá fala, né? Se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus conhecimentos, né? E a gente sabe que no Salmo 119, o que que diz lá? Escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti, né? Então o escritor de Provérbios ele está dizendo que além de aceitar as palavras da sabedoria, eu tenho que guardar elas no coração. Capítulo 2, versículo 2 diz: Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento. Então, irmãos, um bom aluno ele deve estar atento ao ensino, né? Inclinar o seu ouvido e aceitar. Para a pessoa ter o entendimento correto das coisas, o que que eu preciso fazer? Eu preciso ter essa sabedoria, né, dentro do meu coração. Versículo 3: E se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, vírgula, né? Percebe que não tem ponto, é sempre vírgula. Porque é um longo discurso de um pai para com o filho, né?
Então, um bom aluno, ele deve clamar por conhecimento e discernimento. O que é discernimento, mano? Discernimento é a capacidade de entender as coisas, né? Quando a pessoa tem um bom senso, quando a pessoa é coerente, né? Quando a pessoa tem discernimento, ela tem essas características, né? Ela tem uma capacidade, né, de entender as coisas de forma diferente. Ela tem um bom senso, ela é coerente, né? O versículo fala, e se clamares, né? Ou seja, o estudo da palavra de Deus, ele deve ser acompanhado de oração. Então, a partir do momento em que a pessoa aceita a palavra do Senhor, a sabedoria, o entendimento e a inteligência, ela vão nos acompanhar, né? Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz assim, ó, 5 e 6, né, diz assim, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então, irmãos, Deus quer nos dar, né, a sabedoria, mas é necessário que eu clame, é necessário que eu ore, é necessário que eu peça, é necessário que eu estude, que eu me dedique, né? Provérbios 2, versículo 4 diz assim: se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, né? Então a prata, né? A prata ela tem que ser escavada, né? E o tesouro ele tem que ser buscado. Versículo 5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Aí nós temos nesse primeiro bloco, irmãos, que vai de 1 a 5, nós temos aqui a primeira conclusão, né? O então aqui nos traz a ideia de conclusão, né? Então a primeira conclusão, né? Então o texto ele repete, né? A gente percebe que o texto aqui repete a condicional se, né? Mostrando o quê? Que a sabedoria deve ser procurada intensamente, né? E não podemos apenas ficar esperando, né? Então, para a pessoa entender o temor do Senhor e achar conhecimento de Deus, é preciso que ter sabedoria. E essa sabedoria de Deus, ela nos ajuda a entender quem Deus é. Então, quando a gente entende quem Deus é, e aí você começa a se livrar da religiosidade, né? Então, existe um processo para nós podermos obter tudo isso que está nos versículos de 1 a 5, né? De 1 a 4, né? Qual que seria esse processo? Então, os verbos inseridos em cada versículo, ele nos ajuda a compreender, né? Então, nós temos lá aceitar a minha palavra, esconder como tesouro os mandamentos, ficar atento à sabedoria, inclinar o coração ao entendimento, clamar por conhecimento, alçar, ou seja, erguer, né? Altear, erguer, a voz por inteligência, buscar o conhecimento como a prata e buscar o conhecimento como o tesouro escondido, né? Então esse é o processo para que a gente o quê? Consiga alcançar a sabedoria. Então nós sabemos, né, que a sabedoria ela é o próprio Cristo, né? Quando nós chegamos lá no capítulo 8, né, a gente vai ver que a sabedoria é o próprio Cristo. E quando nós olhamos para Mateus 13:44, né, o que que diz lá? O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, de- é, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Então, irmãos, assim como a sabedoria, o reino dos céus é como um tesouro escondido, né? Então nós temos, por exemplo, nós temos um exemplo na Bíblia de um personagem chamado Bezalel. Bezalel, ele foi um famoso artesão do tabernáculo, né? E ele foi capacitado pelo Espírito de Deus para poder fazer tudo quanto ele deveria ser feito, de acordo com a ordem do Senhor, né? A gente sabe que o tabernáculo, Deus deu o modelo para Moisés fazer o tabernáculo, né? Então Bezalel, né, ele fez todo o trabalho do tabernáculo de acordo com a ordem do Senhor, né? Já a Oliabe, né, que foi o assistente de Bezalel, a Oliabe também contou com a capacitação do Senhor.
Então, o que que a gente percebe, irmãos? Que Deus, ele colocou a inteligência e a habilidade nessas duas pessoas, né? Para a construção do tabernáculo. Então, o que que existe, irmão? Existe um conteúdo na mente de Deus, que ele quer passar para nós, né? E isso é feito o quê? Mediante o estudo da palavra de Deus. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu quero ter a mente de Cristo, né? Mas como é que eu posso ter a mente de Cristo? Estudando a palavra de Deus, né? Todo o conteúdo, né? Toda a sabedoria está na mente de Deus. Ele quer passar para nós. Mas nós temos que ter esse desejo de ter a mente de Cristo. Se nós temos esse desejo, ele vai passando, Deus vai passando o que está na mente dele para nós. Da mesma forma que fez com Bezalel e com Aholiab. Agora vamos à segunda parte, né, que vai dos versículos 6 a 9. Versículo 6. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então nós temos duas palavras aqui, conhecimento e entendimento, né? Que são dois ingredientes para nós termos a verdadeira sabedoria. Então o Senhor dá a verdadeira sabedoria mediante o que? A palavra que sai da sua boca, né? Ou seja, o local onde nós devemos encontrar sabedoria é onde? Na palavra de Deus, né? O que que sai da boca de Deus, né? A palavra de Deus, né? Então qual que é o local onde nós devemos encontrar sabedoria? Na palavra de Deus, né? Então essa sabedoria, irmãos, não é resultado de mero esforço humano, né? Existe uma diferença, né, entre sabedoria, conhecimento e inteligência, né? A gente percebe, por exemplo, que uma pessoa ela pode conhecer muitas coisas, ser muito inteligente e mesmo assim não ter sabedoria, né? Por outro lado, uma pessoa muito simples, né, e sem muita instrução, ela pode ser sábia. Então, ou seja, existe uma diferença entre sabedoria, conhecimento e inteligência. Versículo 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Então, como eu disse antes, né, a sabedoria ela não é resultado de mero esforço, né, ou capacidade humana. Na realidade, ela é um dom de Deus, né? E essa sabedoria ela é escudo, ou seja, proteção para os que caminham na sinceridade, né? Então, você quer caminhar na sinceridade com proteção, né? Se dedique, né, à palavra de Deus, né? Porque a sabedoria ela é escudo, né? Proteção para os que caminham na sinceridade. E essa sabedoria é para os retos, né? Ou seja, para os justos, para aquelas pessoas que obedecem às instruções de Deus. Versículo 8 diz: Para que guardes as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então, quem são os santos aqui, irmãos? São as pessoas separadas por Deus para executar os propósitos de Deus, né? Não quer dizer que a pessoa é perfeita, né? No sentido assim de não ter pecado. Por exemplo, Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, né? Mas Davi estava longe de ser perfeito. Então, santos são aquelas pessoas separadas por Deus para executar os propósitos de Deus. Então, esse versículo aqui que eu acabei de ler, o versículo 8, irmãos, é o versículo chave desse capítulo. Então, aqui mostra o propósito da sabedoria, que é o quê? Proteger as veredas dos santos. Então, as palavras-chave são guardar e proteger. E aqueles que têm um relacionamento, né? Proteger quem? Aqueles que têm um relacionamento de aliança com Deus. Versículo 9. Então entenderás justiça e juízo e equidade, e todas as boas veredas, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então, lá na primeira conclusão, né, a primeira conclusão, nós vimos lá no versículo 5. E agora nós chegamos à segunda conclusão, né, que está aqui no versículo 9. Então, o que que a gente conclui, irmãos? Que na vida, nós precisamos fazer várias escolhas. O filho, para fazer a escolha certa, ele precisa o quê? Da sabedoria para poder aplicar os princípios da Escritura em todas as áreas da sua vida. Então, o filho ele precisa entender o quê? O juízo de Deus, né? O versículo está dizendo: ó, então entenderás a justiça, o juízo e a equidade. Então, o filho, o que que ele precisa entender? O juízo de Deus. Ele precisa entender que haverá um juízo de Deus. E no momento em que ele está se relacionando com as pessoas, ele precisa entender o que? A questão da justiça e da equidade.
Para ele ter um bom relacionamento com as pessoas, é necessário que ele tenha essa noção, né, de justiça e de equidade. Agora vamos para a terceira parte, né, que é dos versículos 10 a 22, né? Então, nessa terceira parte, mano, mostra o quê? Que a sabedoria ela nos protege do perigo. E aqui nessa terceira parte vão aparecer dois personagens perigosos: o homem que diz coisas perversas e a mulher adúltera. Então, são personagens que desejam levar os filhos de Deus para longe do caminho. E aqui não está enfocando só o lado masculino, né? Por quê? Porque o homem perverso, ele pode enganar também uma mulher, né? Então, assim como uma mulher adúltera pode enganar um homem, né? Um homem perverso também pode enganar uma mulher. Então, os dois podem ser enganados. E a sabedoria, ela livra o indivíduo do caminho do perverso, né? A sabedoria, ela livra a pessoa dos braços da adúltera e preserva a vida e o caráter do indivíduo. Se o filho desenvolver a sabedoria em sua vida, ele estará o quê? Livre da perversidade. Então, os versos 10 e 11 vão mostrar Deus concedendo a proteção, né? Versículo 10 diz assim, ó: Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. Então, a palavra diz que nós devemos o quê? Esconder a palavra no coração, né? Para não pecar. Então, a palavra deve estar o quê? Sempre no coração, né? Deve estar sempre no coração. Assim também a sabedoria, ela deve estar constantemente, né, guardada no nosso coração, né? Por isso que o versículo diz, ó, porquanto a sabedoria entrará no teu coração, né, e o conhecimento será suave à tua alma. Versículo 11. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, né? O bom siso e a inteligência, elas evitam, né, que a pessoa tenha um comportamento autodestrutivo, né? Então é importante a pessoa ter bom siso, ter inteligência. A inteligência evita a pessoa ser levada para um comportamento autodestrutivo. Versículo 12. Para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. Então, irmãos, os dois guardiões do versículo anterior, né, é o que? O bom siso e a inteligência, né, que vão libertar, né, a pessoa do caminho mau. E aqui fala o quê? Do homem que diz coisas perversas, né? São aqueles homens que trilham o caminho do mal. Versículo 13. Dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Então aqui a gente pode fazer um paralelo, né? Veredas da retidão em paralelo com o caminho das trevas, né? E nós sabemos que essas duas coisas, né? Veredas da retidão e caminho das trevas é um dos principais temas do livro de Provérbios, né? E lá no versículo 2 nós vimos o quê? Que nós vimos que para guardar as veredas do juízo e conservar o caminho dos seus santos, né? E nós sabemos que Jesus fala o quê? Fala de dois caminhos, né? Um caminho estreito e um outro largo, né? Então aqui está deixando bem claro essa questão das veredas da retidão em comparação com o caminho das trevas. Versículo 14. Que se alegram de mal fazer e folgam com as perversidades dos maus. Versículo 15. Cujas veredas são tortuosas e, e dissolvidas nas suas carreiras. Então, dos versos agora 16 a 18, mano, nos mostra a vítima da esperteza de uma mulher casada que quer se aproveitar de um jovem solteiro. Então, mostra pra gente que como é a atuação, né, da mulher adulta, né? Como é a mulher adulta? Versículo 16, ó. Para te livrar da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia com suas palavras. Então, o que que é a mulher, o que que é a mulher estranha? É a mulher adúltera, né? A mulher sedutora, é a mulher imoral. Ela lisonjeia com palavras. Então, a mulher adúltera, ela sabe como usar a adulação com eficácia, né? As suas palavras, elas podem ser doces, mas no final de um adultério, sempre será amargo. E aqui o versículo fala da mulher adulta e da mulher estrangeira.
O que que é a mulher estrangeira? É alguém que pertence a outra família, né? Por quê? Porque qualquer mulher que não fosse a própria esposa, ela deveria ser considerada proibida, como outra estrangeira que adorava outros deuses, né? Então, esse era o conceito de mulher estrangeira ali na época de Salomão, né? Ou seja, é uma pessoa que pertence a uma outra família. Uma mulher é, que ela não tem uma família própria, ela não tem a sua família, ela é considerada proibida. É como se fosse uma mulher que adora outros deuses. E a mulher, então, ela se encontra, né? Essa mulher se encontra o quê? Fora do círculo do relacionamento apropriado, né? Ou seja, a mulher que trai o seu marido fiel. Versículo 17. A qual deixa o guia da sua mocidade e se esquece do conserto do seu Deus. Então, irmãos, essa mulher, ela é infiel ao seu marido, né? O guia da mocidade, quem que é o guia da mocidade? É o marido a quem ela jurou fidelidade, né? Na sua mocidade. Então, este versículo, então, irmãos, ele esclarece, né? Ele valoriza, né, a questão do comportamento íntimo, né? Então, essa mulher, ela se esquece do conserto que ela fez com seu Deus. E ela tem experiência religiosa, mas ela é apóstata, né? E quem comete adultério ignora que é a aliança que fez diante de Deus. Versículo 18. Porque a sua casa se inclina para o morto, para a morte, e as suas veredas para os mortos. Então essa mulher, irmãos, ela seduz o homem, né? Leva o homem ao adultério, né? Se utilizando o quê? De lisonjas. O que se junta com ela está o quê? Está se enganando, por quê? Porque a casa dela se inclina para a morte. Então a casa onde tem traição se inclina para a morte. O adultério, ele era proibido sob pena de morte em Israel, tanto do homem quanto da mulher. Então a casa dessa mulher é um local quê? De morte, né? Para quem entra nessa casa. E lá a pessoa vai encontrar o que? A morte da sua alma, né? E a perda o quê? Da sua inocência. Versículo 19. Todos que se dirigem a elas não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Então aqui promete, né, que o que é o sabor da vida, né, mas o resultado é a morte, né? E destrói completamente o homem, né, que entra por essas veredas. Nós vimos lá em Provérbios 1:19, né, a advertência aos jovens feitas por um pai, né? O- Lá no versículo 19, capítulo 1:19, o pai encerra da seguinte forma: tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça, ela prenderá a alma dos que a possuem. Agora, nos versículos 20 a 22, é a conclusão deste capítulo, né? O pai, então, ele encerra esta lição ao filho, falando do livramento da morte, do livramento das garras da mulher e do livramento do homem perverso. Então, ele vai falar o quê? Do benefício, né, de caminhar com os justos, né? Então, vamos ver aqui versículos 20, 21 e 22. Para que andes pelo caminho dos bons e guardes as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Então, irmãos, aqueles que são retos e que derem ouvidos à palavra do Pai e encontrarem o temor de Deus, eles terão o quê? Permissão para permanecer na terra. Mas aqueles que não derem ouvidos ao Pai e se unirem com os perversos, eles serão o quê? Removidos da terra. Então aqui, irmãos, o conceito de terra aqui, né? A terra que Salomão quer dizer aqui é a terra prometida. Salomão ele está se referindo ao fato de que Deus ele prometeu dar ao povo de Israel a terra prometida. Porém, aqueles que não foram fiéis, né, eles não entraram na terra. Deus não permitiu que aquelas pessoas infiéis entrassem na terra prometida.
E mais tarde nós vemos que, mais tarde, lá para frente, né, com a invasão dos assírios e dos babilônicos, eles foram o quê? Literalmente arrancados da terra, né? Então nós podemos aplicar o quê? Essa palavra de Salomão para nós também hoje. Nós vamos habitar com Cristo também na eternidade, né? Mas se nós não dermos atenção devida à sabedoria à palavra de Deus, né? O versículo 22 diz aqui, ó, mas os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos serão dela exterminados. Ou seja, se a gente não der atenção à sabedoria de Deus, à palavra de Deus, da mesma forma que os judeus foram arrancados da terra, nós também seremos arrancados, né, da nossa terra prometida. Amém, irmãos? Então aqui a gente termina o vídeo, né? Espero que os irmãos tenham compreendido aqui, né, o capítulo 2 de Provérbios. Caso os irmãos tenham alguma dúvida, os irmãos já sabem, né? Pode colocar aí nos comentários, né, que nós vamos ajudar, tentar esclarecer. E se você gostou desse vídeo, peço que você deixe seu like, seu joinha. E se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, amém, irmãos? Então, obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, irmãos? Glória a Deus.